que escreveu um livro que se chamou Trauma do Nascimento, né? Também o Freud nunca deu bola para o trauma do nascimento. O negócio dele era o Édipo, que acontecia lá pelos 4 anos de idade, né? Essa ruptura, que é talvez a experiência traumática mais grave, mais dramática que todos nós experimentamos. O trauma do nascimento corresponde justamente a este momento, esse Big Bang nosso, em que você acaba esta harmonia e começam todos os desconfortos. É gozado pensar desta maneira, porque no fundo significa imaginar a sério que nascer é uma transição para pior. A gente não gosta de achar isso, né? Que achar que nascer é só uma maravilha, né? Todo mundo ri, todo mundo fica feliz, menos a criança que chora. E não adianta querer que a criança nasça sorrindo, porque não vai nascer sorrindo, né? Só se for muito, muito burra. Então a criança chora. Nós temos ditados caipiras que são ótimos. Quando eu nasci, todo mundo riu, só eu chorei. Agora que eu estou morrendo, sorrio eu e choram vocês. Então parece que morrer é mais divertido que nascer. Fora a passagem, né? Depois do que passa o medo de morrer. Porque o problema dos humanos não é a morte, é o medo da morte, né? Na hora, as pessoas falam, nossa, você estava com o rosto tranquilo na morte. Pois é, na hora do nascimento não tem rosto tranquilo, tem aquela cara de pavor das crianças com todos os motivos deste mundo, né? E não há jeito de ser diferente. E aí começam todas as dores e desconfortos, a sensação total de desproteção e de desamparo do bebezinho, que só se atenua quando? Quando ela é aconchegada, o bebê é aconchegado fisicamente pela mãe, e principalmente no momento da amamentação. Então, a mãe é a primeira pessoa cuja presença provoca essa sensação de paz, harmonia e aconchego, e, portanto, o primeiro objeto de amor de todos nós, né? Isso, então, eu acho que é uma coisa que fica bem claro. O amor é paz, é harmonia, é interpessoal, ou seja, depende da presença da figura externa, né? E é aquilo que o Schopenhauer chamava de prazer negativo. Prazer negativo quer dizer o prazer que deriva do fim de uma dor. Então está a criança chorando, desamparada, toda ferrada, aí a mãe pega ela no colo e aconchega, e ao aconchegar ela se sente atenuada e confortavelmente apaziguada. Então é o desconforto que desaparece, assim como a saúde é um prazer negativo, que é o fim do desconforto da doença, né? E como todo prazer, ele dura aquele tempinho só também, né? O prazer negativo, como o prazer positivo, ele tem um prazo de validade. Prazer e dor são coisas que têm prazo de validade. Então é o que se sente na transição. O nascer é uma transição para pior. É gozado pensar que isso vem já registrado nos primeiros itens da história. É gozado pensar que isso está, inclusive, no Gênesis, né? Quando se pensa que está escrito lá que a vida começa no paraíso e depois existe a expulsão do paraíso, não sei quem escreveu o Gênesis, mas quem escreveu estava pensando exatamente a mesma coisa que eu estou falando aqui. Muito antes de mim, né? E mais, a gente vive sonhando em voltar para o paraíso e não pode, porque depois que mordeu do fruto do conhecimento, se voltar para o paraíso, aquilo é um tédio. Imagina uma chatura. No paraíso lá não tem televisão, não tem conversa fiada, não tem livro, não tem cinema, não tem nada. Aquilo lá é parado, calmo, quieto. É pior que sítio onde não tem nada. Eu digo sítio, eu estou falando para pessoas da área urbana, né? Para vocês talvez sítio seja divertido, mas não tem plantação, não tem nada, só parado, né? Então essa paradeira, aliás, as pessoas acham muito isso, que coisa boa, felicidade é tédio, por causa disso. Também não é verdade. Tédio seria voltar para aquela coisa parada em que não acontece nada, puramente tudo em ordem, né? Tudo em ordem. No ser humano a gente não precisa se preocupar com tudo em ordem, com o tempo, porque não dura muito mesmo, né? Sempre vai embora rapidamente. Todas
as figuras amorosas posteriores são, portanto, substitutos do amor primeiro, que é o amor da mãe. Sempre voltando, o amor interpessoal significa que dentro dessa maneira de pensar não existe amor por si mesmo. Então não existe eu me amo. Eu me amo é uma expressão ruim, não existe, portanto, esse conceito freudiano do narcisismo, do amor, de olhar no espelho, no caso ali era uma coisa, né, de água parada, e se olhar, ficar deslumbrado consigo mesmo, não tem isso aí. Pelo menos do ponto de vista sentimental. Se tem alguma coisa consigo mesmo, vai ser sexual, já já eu vou falar. Então, o amor é sempre interpessoal, é paz e é prazer negativo, ou seja, deriva do fim de um desconforto. Se não tivéssemos esse desconforto ao longo de toda a vida, se esse desamparo desaparecesse, não existiria o amor na vida adulta. Né? E as pessoas que conseguem ficar razoavelmente bem sozinhas são aquelas que aprenderam a administrar e a gerenciar esse buraco no estômago, que às vezes a gente sente quando está se sentindo desamparado sozinho. E esse buraco no estômago, muito frequentemente confundido com fome, que leva as pessoas a comerem para resolver o desamparo e ganhar novos problemas em decorrência disso. Quer dizer, não resolve o desamparo, mas ganha uma boa barriga. E depois precisa parar de comer, e aí ganha o problema mais complicado ainda, que é o de ficar, né, privado, e a privação aumenta o desejo, e come mais ainda. Enfim, vocês conhecem esses filmes, ou não. Mas enfim, o fato é que as coisas todas que envolvem a boca têm a ver com amor, né? Principalmente se vocês pensarem que quando a mãe não tem como calmar muito a criança, porque rapidamente tem outros filhos ou tem outros a fazer, ela enfia a chupeta na boca da criança. A chupeta provavelmente é o primeiro vício de todos nós, né? Ou, portanto, algum objeto que substitui a figura da mãe. Ou aconchega, é um objetozinho assim que funciona como fator de aconchego. Depois sai a chupeta, entra o dedo, sai o dedo, entra a bala, sai a bala, entra o chiclete, sai o chiclete, entra o cigarro. Sai o cigarro, volta o chiclete. E assim nós vamos tentando fazer alguma coisa com a boca o tempo todo, né? Porque quietos com a boca, muito poucas pessoas são, justamente porque a boca envolve esse elemento de apaziguamento desde o dia 1. Então nós estivemos no paraíso, sim, fomos expulsos do paraíso, e agora não tem jeito de voltar para o paraíso. Nós temos que encontrar outras soluções para frente, e essa vontade de buscar o paraíso é uma solução para trás que não tem muita consistência. O Freud achava que a gente busca esta paz, que eu acho que a gente busca porque experimentou num dia no útero, com a morte. Então ele falava em instinto de morte. Quer dizer, como uma coisa que existe dentro da gente, que empurra a gente no sentido da paz, da harmonia, etc. É coisa que só vai ser encontrada depois que a gente morrer. Eu acho que a gente não pode buscar essa harmonia com a morte, primeiro porque não sabemos exatamente em que consiste a morte. Segundo, é mais fácil imaginar que a gente busque reencontrar alguma coisa que a gente viveu do que algo que a gente nunca experimentou e nem conheceu. Então eu acho melhor a minha ideia de que a busca desta paz que existe está vinculada atrás. Ele falava que instinto de morte porque essa busca de paz ela vem associada a um outro fenômeno que é o da destrutividade. Né? E que eu chamo de medo da felicidade, que existe mesmo. Que é assim, parece que quando está tudo muito bom, tudo em ordem, a gente começa a ter uma sensação engraçada de que um raio vai cair na cabeça da gente e estragar tudo. Então as pessoas usam expressões curiosíssimas, né, para este fenômeno, assim, isso aqui está bom demais. Como que é bom demais? Quer dizer que tem demais para bom, né? Estou morrendo de felicidade, né? No futebol, assim, porque entre outras maluquices, eu trabalhei 2 anos no futebol também, no Corinthians, na época da democracia corintiana, já fazem 30 anos. No futebol, ele diz assim, se melhorar, estraga, que não tem a menor frase sem pé nem cabeça, né? Na política, eles dizem que o ótimo é inimigo do bom. Também acho que é para justificar incompetência, mas não faz mal. O que é fato é que
parece que quando está tudo bom, a gente tem uma sensação de iminência de tragédia, como se as coisas ruins a chance de coisa ruim aumentasse quando está tudo bem. O que não tem também a menor lógica, porque o raio pode cair na cabeça da gente quando está tudo ruim também. Aliás, as pessoas acham que quando está tudo ruim não pode piorar. Pode também, está errado. Tudo pode. E quando está bom, pode piorar. Quando está ruim, pode piorar. Quando está bom, pode melhorar. E quando está ruim, pode melhorar. Não tem relação entre estar tudo bom e aumentar a chance de que vai cair. Mas a gente tem essa sensação dentro da gente. Por quê? Na minha opinião, é uma espécie de reflexo condicionado relacionado com o trauma do nascimento. Estava tudo bom no útero, primeiro registro. Segundo registro, bom, o Big Bang. Agora, a gente fica buscando esse tudo bom, mas quando chega perto do tudo bom, a gente fala, meu, isso aqui não vai dar certo, vai dar rolo outra vez. Então a gente sozinho sabota e estraga a felicidade antes que o Big Bang 2 venha nos pegar, que agora não é o medo do nascimento, e sim o da morte. Da gente ou de alguém muito querido. Então a destrutividade está junto com essa paz. Sempre que a gente chega perto da paz, a gente sozinho sabota a felicidade da gente. Então há um medo enorme no ser humano da felicidade, que é uma das coisas que também é pilar das coisas que eu aprendi e construí depois juntando como teoria. Né? E óbvio que esse medo de encaixe de qualidade, que gera uma felicidade que dá medo, existindo, aumenta muito a chance também das pessoas buscarem encaixe de má qualidade, que corresponde a mais, da grande maioria das relações afetivas, são relações de qualidade duvidosa. Né? Então, as pessoas parecem que gostam de relações meia boca, porque assim pelo menos garante que não vão morrer de felicidade. Tem outros motivos também, eu vou falar já já. Então, existem coisas que desviam da rota do encaixe ou da busca de parceria legal. Então, tem pessoas que gostam de usar a expressão, eu tenho o dedo podre. Não é dedo podre, é medo de coisa boa. Né? Então, só escolhe porcaria porque tem medo da coisa boa, e não porque não sabe diferenciar. Todo indivíduo que só escolhe porcaria sabe que existe porcaria e coisa boa, porque senão podia escolher os dois modelos, não é? Quando escolhe sempre do mesmo jeito, isso aqui tem um fator que está empurrando naquela direção. Esse é o amor. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho dele. Mas e o sexo? E o sexo, por enquanto, nem entrou no filme, né? O sexo realmente não nasce junto com o amor. Ele nasce no fim do primeiro ano de vida. O sexo nasce quando a criança começa a perceber que ela e a mãe não são a mesma coisa. Aliás, demora quase um ano para que a criança descubra isso, e demora um bom tempo também para que a mãe descubra isso, porque as mães também grudam na criança de um jeito que os pais não gostam muito. Sabe que desde a gravidez os homens ficam implicados com esses negócios de filho, né? Porque eles falam que ótimo, que maravilha, que está a mulher grávida, mas é o período em que eles mais arrumam namorada. E não é porque as mulheres ficam barrigudas, é porque eles se sentem desprestigiados, né? Eles se sentem assim que elas ficam tão bem em harmonia, ela e aquele seu feto na barriga, que realmente o homem eu já ouvi várias vezes no consultório o homem dizendo que no fundo as mulheres só querem eles para ter um filho, depois, jogar tudo fora. E obviamente, se um homem inteligente, justo, falou isso para mim, é porque é o que ele sentiu, pelo menos na pele dele. Se é universal, não sei, mas também não é só uma pessoa que falou isso e não é tão sem pé nem cabeça, porque essa harmonia acaba realmente se constituindo fortemente dentro da própria mulher. O que acaba acontecendo? No fim do primeiro ano, a criança finalmente descobre que ela e a mãe não são a mesma figura. Quando ela descobre que ela e a mãe não são a mesma figura, evidentemente, a criança então começa a pesquisar a si mesma, começa a especular o seu próprio corpo, começa a especular a sua